Então, muito boa noite para você que está conosco em mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Foi uma semana complicada para o futebol brasileiro, no campeonato sul-americano mais importante que nós temos. O Corinthians, depois de muito tempo, perdeu a invencibilidade, mas num campo estranho, diferente, né? De qualquer forma, um gol irregular, mas perdeu. O São Paulo sofreu muito e também não conseguiu vencer a um time argentino. Também um lance estranho, o pênalti dado contra o São Paulo foi esquisito. O Palmeiras perdeu na Argentina, num jogo igual, mas acabou sofrendo um gol no último minuto. O Fluminense tropeçou também contra o Ipátio, gerando uma confusão tremenda. O Grêmio fez a parte dele bem, ganhou de goleada, e o Atlético Mineiro também sofreu, mas ganhou. Ou seja, eu tenho a impressão que todo mundo vai passar, mas essa fase de sofrimento faz parte. As oscilações, tudo mais ou menos normal. Agora, no começo da semana, nós já teremos a volta de alguns desses jogos. Corinthians, por exemplo, vai ter o seu público de volta no jogo exatamente contra o Tijuana, que quebrou a invencibilidade dele. O São Paulo vai jogar em Sarandi e assim por diante. A verdade é que o futebol brasileiro continua forte. O principal rival, pelo menos na teoria, o Boca Juniors, vai muito mal. Se continuar assim, vai ser eliminado logo na primeira fase. O sintoma continua positivo, apesar da semana ruim. O futebol brasileiro tende a ganhar mais uma vez o título de campeão da América. Vamos bater um papo com o André Sanches, para a gente começar logo a apertar o Andrés. E depois a gente fala um pouquinho do clássico, falar de tudo. Eu acho importante a presença do Andrés, que até recentemente comandava o Corinthians e tem uma visão como dirigente, esteve na CBF, tem uma visão como presidente de clube. Eu acho que é importante a gente conhecer algumas opiniões sobre o que pensa Andrés Sanches. Andrés, se o Flávio me permite, eu queria fazer por favor, pergunta. por favor. O que é que você pensa sobre os campeonatos estaduais que são realizados no Brasil? Bom, agora para mim que não sou mais presidente de clube é fácil dizer, né? Claro. Porque, dependendo do que eu dizer agora, eu vou falar, por que não tentou fazer quando era presidente? Mas que eu disse, eu tive que enfrentar muitas coisas e não dava para enfrentar todas. Eu acho que, de maneira que está indo hoje os estaduais, está muito difícil para os clubes, para os torcedores e para a própria imprensa em geral. Eu acho que tem que ter um aconselhamento melhor entre os clubes, as federações, para rever alguns pontos. O que, por exemplo? Por exemplo, você não pode ter um time que jogue 3 meses e depois não tem mais nada a fazer no final do resto do ano. Então, ou está errado o efeito, ou está errado a dose. E ao mesmo tempo você pode ter um time que começa a disputar o Paulista todos os jogos e tem que disputar depois o resto da temporada toda. Então tem que achar um meio termo aí. Número datas, de clubes, o que você número pensa? de clubes, número de clubes, número de datas, para você ter um campeonato mais enxuto e mais atrativo para o torcedor principalmente. Campeonato Brasileiro? Eu acho que o Campeonato Brasileiro não pode ter 2 meses no final do ano sem jogos às quarta-feiras. Eu acho que jogar domingo, quarta, domingo não faz mal para ninguém, isso é provado. Hoje o mundo joga assim, está aqui um atleta que está lá 8, 9 anos na Europa e joga lá domingo, quarta, domingo. Então acho que isso aí os atletas não tem problema. Agora, é muito longo, é muito meses. Eu acho que é um pouco difícil, mas tem que ser revisto isso aí. Acho que tem aí 1 ano e meio para a gente discutir tudo isso que a gente quer para o futebol pós-Copa do Mundo. Que eu disse, nós temos aqui até a Copa do Mundo que discutir bastante, para assim, a partir de 2015, saber o que a gente quer para o futebol brasileiro. Você discute na função de ex-dirigente, né? De alguém que participa ativamente do futebol. Você participa como, digamos, um presidente de honra do Corinthians. Nós vamos discutir quem? Normalmente quem discute é o presidente de clube, é presidente de Mas eu, por ter federação. ficado 6 anos no Corinthians, é óbvio que eu tenho uma relação muito boa com todos os clubes e com muitas federações. Então, quando tem simpósio, reuniões, muitas vezes me chamam para dar minha opinião, para ver o que eu acho, a visão que a gente tem para tentar ajudar. Então, não tenho problema nenhum, não. Eu tenho sempre muito acesso com todos eles e continuo tendo e discutindo sobre tudo. Eu acho que o futebol brasileiro está passando um momento privilegiado e que nós temos que aproveitar para manter pós-Copa do Mundo. Se a gente não manter agora as bases muito fortes, pós-Copa do Mundo vai ter uma queda muito grande. Então tem que fazer um alicerce muito bom nesses próximos 2 anos para o futebol brasileiro ficar, eu falo, bem trabalhado, é um dos mais ricos do mundo. Vamos colocar o Godoy, o Chico, também fazer algumas perguntas, obviamente o telespectador também. Só queria aproveitar a experiência do André, já que foi citado aqui. Como é que o futebol brasileiro, não seleção a gente sabe que ela é respeitada em todo lugar. Futebol brasileiro, como é visto na França? Assiste-se normalmente, sabe-se muito pouco, o que você pode nos dizer?
Pela imprensa é muito bem acompanhado, né? Mas assim, em relação aos jogadores, não são todos, né? Claro que os técnicos também acompanham muito, né? O próprio treinador do meu time assistia muito jogo aqui do Campeonato Brasileiro. Até porque, como vocês sabem, lá fora, né, eles querem sempre vir buscar os jogadores mais novos aqui do Brasil e tudo. Agora estão começando a mudar, né? Porque os jogadores de lá estão vindo para cá. Então, é bem acompanhado, sim, o pessoal acompanha bem. Mas não, por exemplo, televisão transmite os jogos? Não. Aí, no caso, tem que ter os canais, né? Por satélite, essas coisas. Sei, essa visibilidade não tem. Não tem. Perfeito. Que é um erro do futebol brasileiro. Nós compramos aqui futebol italiano, futebol francês, futebol da Arábia, do raio que os parta aí do mundo. E nós vendemos pouco nosso futebol brasileiro para fora. Mas aí também tem aquele problema. A Espanha, na França, tem jogos na segunda-feira, 4h30 da tarde, 5 horas, 10 horas da manhã. Por quê? Porque na Ásia passa o jogo tal hora. Aqui, se nós for fazer um jogo segunda-feira, 4 horas da tarde, é capaz de ter uma revolução no país. Então, e queira ou não queira, o futebol é business. Então tem que achar um meio termo para tudo e para todos. O Barcelona tem jogado domingo 10 da noite. É isso aí. Lá. Não, mas eu não vejo nada contra. É que na hora que os caras faziam no Campeonato Paulista jogos para a Ásia, eles metiam o jogo às 10 da manhã, com calor de 150 graus, e um jogo ruim que só uma praga. Tem que achar um meio termo aí para contentar todos. Tem que mandar o filé mignon e fazer um filé mignon bacana. Andrés, essa semana, ou precisamente quase no finzinho da semana aí, o Bivar lá de Pernambuco resolveu ressuscitar um negócio que a gente ficou, na época, desconfiado pra caramba. Como é que pode um jogador ruim desse pra caramba chegar à seleção brasileira, na época, Leomar? E aí ele disse que isso aconteceu lá e acontece até hoje, mudando-se as formas. Você foi diretor de seleções da CBF. Existe realmente? Porque... Do meu conhecimento, nunca percebi nada disso. Agora, eu acho que eu conheço bem o Luciano Bivar. Só para esclarecer, o Bivar disse que ele contratou um lobista para que o Leomar fosse convocado para a seleção, então, e aconteceu. Aí perguntaram quem era o lobista, não lembro e tal. Falou que ele... Você deu dinheiro para alguém? Não, eu dei dinheiro para o lobista e o lobista fez o... Quem dá o dinheiro para alguém, ninguém esquece, né? Ele sabe quem é, se é que é verdade, e teria que falar, que seria bom para o futebol brasileiro. E para não ficar essa... Porque hoje o nego duvida do Leão... Que todo mundo fica culpado. Duvida do Leão, duvida do dirigente que estava na época, então tinha que dar um nome, já que ele falou, tinha que falar tudo. Eu não percebi nada, nunca vi, não acredito. Negócio de que a Globo interferia, que a Nike, enquanto eu estive lá os 10 meses, nunca houve isso. O que houve e o que há, como é agora do Felipe. Como é que convoca o jogador do Atlético de Madrid que ninguém tem a imagem dele? Aí levanta essas dúvidas. Porque nós brasileiros temos uma mania de, até prova ao contrário, desconfiar. Como devia ser ao contrário. Até prova ao contrário, eu confio. Mas infelizmente aqui não é assim. Então, dava tudo aqueles disque-me-disque, mas eu nunca vi nada e não acredito nisso não. Nas categorias de base, antigamente, até se falava muito disso, mas no time principal eu nunca percebi não. Chico. André Sanches, como é que você está vendo esse episódio do menino que morreu lá na Bolívia por causa de um disparo de sinalizador saído de um membro da Gaviões da Fiel? Como é que você está vendo esse episódio? Porque, afinal de contas, você é um cara que sempre prestigiou a torcida uniformizada, né? E eu também sempre gostei, mas eu achei que esse episódio foi um episódio muito duro, muito drástico, e que deve servir de exemplo para muita coisa. Se usarem isso, por exemplo, por bem do futebol, perfeito. Ó, primeiro, foi cometido um crime. Então, quando se comete um crime, não se discute. Eu acho que o maior erro que houve lá foi ter liberado os brasileiros para vir embora. Tinha que ter segurado todos os brasileiros lá até se provarem quem foi que fez os disparos. Tem as imagens. Hoje aí eu tenho uma televisão aí que está mostrando aí que tem de 7, 8 que estão lá, estavam a 300 metros de distância. As imagens mostram de onde aconteceu o fato. Então acho que tinha que prender os 300, 400 brasileiros que estavam lá, não deixar sair até pegar as imagens para ver quem era quem. Segundo, foi o maior linchamento público numa instituição chamada Corinthians que eu vi nesse país. Os 3 dias posterior ao acidente lá, ou ao assassinato, como nome que queiram, fatalidade, sem querer, o nome que queiram dar, foi o maior linchamento numa instituição. O que fizeram com o Corinthians é um absurdo, é uma falta de respeito e de consideração, porque todo mundo que era corintiano ou a instituição se sentia como assassino. Eu acho que tem jornalista que matou pessoas, tem policiais que matou pessoas erradamente, político que roubou, político que matou, e nem por isso todos são. E lá não, lá ficou uma coisa
Digo, uns 3 dias depois, 4 depois, começou a mudar um pouco. Que o Corinthians era culpado de tudo. Eu acho que o Corinthians não tinha que ser punido e, ao mesmo tempo, teria que ser punido e eliminado da competição, se fosse para servir para todos, para o futebol sul-americano mudar de vez. Então, alguém tem que ser o bode expiatório, acho que teria que ser o Corinthians. E é um absurdo você ter lá 8, 10, 9 pessoas que está provado hoje que não foram eles, pelas imagens que se foi mostrada na televisão, de estarem presos. Mas é um problema judicial, um problema da justiça, e espero que se resolva nos próximos dias. E o menino que estava aí, eu acho que você mate ou de mate, você é culpado e tem que pagar por isso. O que você Agora, pensa? me diga uma E nas coisa. torcidas organizadas tem assassino, tem traficante, tem homossexual, tem bandido, tem de tudo. É o reflexo da sociedade. Agora, é minoria. E a maioria das autoridades, a maioria dos políticos, a maioria de todo mundo sabe quem são. Ou ninguém viu as imagens dos rapazes que estavam lá no aeroporto na Argentina. O Valdívia deu o nome da pessoa. Então vai lá e pune. E por que não se pune? Não sei, tem que perguntar para o delegado, para o Ministério Público, para as leis desse país. A lei desse país, eu mato um passarinho, eu não tenho direito à fiança e vou preso. Eu mato uma pessoa, eu tenho direito à fiança. Tem alguma coisa que os valores estão invertidos, pô. Quer dizer que você não acha que não deve ser vinculada a torcida ao time? Eu não posso responder por ato de... Se tivesse tido um tumulto, a torcida do Corinthians foi lá brigar, eu acho que aí o clube tem que ser corresponsável. Agora, um cidadão dá um tiro, solta um sinalizador, dá uma paulada, sei lá, enfia uma faca em outra pessoa, o clube vai pagar por isso? Mas o clube não ajuda a torcida a estar lá? O clube, eu falo pelo Corinthians, o Corinthians não ajudou e não ajuda em nada as viagens das torcidas. O Corinthians sempre fez na minha época, e eu já falei aqui publicamente, e acredito eu que o Mário faça a mesma coisa. Como tem o fiel torcedor, ficou um pouco mais difícil. Eles pegam 60% dos fiéis torcedores, que são fiéis torcedores da torcida organizada, pegam o ingresso um dia antes e pagam um dia depois ao jogo. Quando tem uma final de campeonato em Goiânia, ou no Rio Grande do Sul, ou no Rio de Janeiro, na minha época, o Corinthians dava 5, 10, 8 ônibus dos 30, 40 que iam. Simplesmente isso. Andrés, quando é para receber uma cota muito grande, o Corinthians merece, porque tem uma grande torcida, a torcida é minha. Quando dá confusão, a torcida já não é mais minha. Não, eu não falei que Você não acha que é uma incoerência? Eu não falei que a torcida não é minha. E eu disse o seguinte, se a torcida do Corinthians, que tinha lá 300 torcedores que estavam lá, arrumasse uma briga, tivesse lá se dando paulada, que não já se foi visto por aí, eu entendo o Corinthians ser corresponsável. Agora, um cidadão, eu posso me transvestir de corintiano e ir lá e fazer o que eu quiser. E eu vou pagar pelo que eu fiz. Se tem maldade para ver, hoje aí o cara cortou o braço, jogou o braço no Rio de Janeiro, no Rio, lá na Ricardo Chafé, pô, isso é um absurdo. Então é um problema social, um problema de cultura do brasileiro, pô. O cara falar que usou um pouco de droga e matou 3 pessoas por causa de um relógio, por causa de um tênis, pô. Então nós perdemos o valor do ser humano. Então o Corinthians, se é um tumulto generalizado, eu acho que o clube tem que ser corresponsável. Agora, um ato de um cidadão, o clube não pode pagar por isso. O que você achou da atitude do deputado federal Walter Feldman, que foi para a Bolívia tentar liberar Tentar liberar o que disseram. Ele foi fazer uma visita como cidadão, como deputado federal, para ver o estado das pessoas lá. Eu acho que é normal. Tá cheio de... Mesmo que essa viagem seja paga pela sociedade? Não, mas está tendo um negócio lá na Bolívia que tem vários deputados lá. Eu não sei que tá tendo um convênio aí entre Bolívia e Brasil, que eu falei com ele por telefone que eles estão lá. Ele aproveitou para ir visitar os rapazes lá. E outros brasileiros que estão lá também, não é só os 12 que estão lá, tem mais brasileiro lá. Mas eu acho que o governo tem que tomar uma atitude, independente de culpa ou não, para tentar ajudar os brasileiros em qualquer lugar do mundo que tiverem. Como é que funciona isso na Europa? Essa coisa de sinalizador, morte, ajuda a gente nesse aspecto? Ou pelo menos na França, se eu não tiver ideia do geral, né? Pelo menos na França, como é que isso funciona? Não, lá não tem isso não. Acho que o Sanches falou aqui está coberto de razão, né? Lá na França, por exemplo, acho que aqui falta punir as pessoas, né? Punir mesmo, não só fazer parecer que está punindo, não, falta punir. Lá na França, há pouco tempo, há um ano e meio, torcedor nosso invadiu o vestiário depois do jogo. Até hoje a gente não sabe como que eles entraram dentro do vestiário, no estádio. E na outra semana tinha 5 torcedores que estavam presos e mais 5 que não ficaram presos, mas que eles são interditados de entrar no estádio durante 5 anos. Não interessa em que estádio. Quer dizer, quando o Nancy vai jogar, por exemplo, em Marseille, eles têm que estar na delegacia de Nancy no horário do jogo, todos os 5. E vão. Entendeu? E tem cumprem. que ir na delegacia, porque se não for, a polícia vai e leva para cadeia.
Lá na França é dessa maneira. Então eu acho que o Brasil precisa punir de verdade as pessoas, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Flávio, qual é a vamos entender. Lógico que morreu um cidadão, morreu lá um rapaz. Mas um cara que é pego na porta do estádio, no redor do estádio, com uma bomba caseira, ele não é torcedor. Ele não é nada, ele é um terrorista. Agora aconteceu isso domingo passado. Ele é um terrorista, ele tinha que ser preso como terrorista. Ou ele tem que fazer o ato do assassinato para ser culpado. Não. O cara que é pego com uma bomba caseira... E confessa que levou pro jogo. Que ele uma bomba caseira, o cara tem que ir preso, não tem nem discussão. Não tem nem que discutir, pô. Mas não, olha, ficou lá 3 horas, depois e vai embora. Se ele tivesse matado um papagaio, ele estava preso até hoje. A pena maior, a punição, o problema na justiça tem que ser com quem cometeu o ato. Mas o clube não pode ficar simplesmente fora da confusão, porque senão não há como segurar. Não, mas não há como segurar. Então não vai ter controle. Qualquer Tem que cidadão ter. se infiltra lá e faz qualquer... Ou o clube vai Mas pagar. ele vai ser identificado. Não. Ele vai Às ser vezes, numa identificado. multidão de 50 mil pessoas, Ele ele não vai consegue ser- identificar. mas O rapaz entrou na escola, ela mas deu 27 esse- tiros das crianças lá e vão fazer o Mas quê? esse é o argumento que todo dirigente usa. Não, Andrés. o argumento não, é todo- a democracia. Eu não posso, O jornalista matou lá do Estado de São Paulo, matou a mulher com 7 tiros, fecha o Estado de São Paulo. Nós estamos falando de evento esportivo. Não estamos falando de um Então, a lei crime. que querem de um pôr crime. a lei que querem pôr no futebol, se pusesse no país, seria Só primeiro pode- do mundo. Só pode segurar a massa Não. se vincular Não. torcida ao time. Por Senão- tumulto, se- por se- tumulto. Ué, mas- Agora, eu não posso ter um cidadão dentro do campo, porque ele fica louco lá, ele está com depressão. E ele conseguiu entrar Não é o armado. caso. Ele conseguiu entrar armado, Não é o ele dá caso. um tiro a pessoa, o clube ser eliminado. Nesse caso, na Bolívia, ficou absolutamente identificado que partiu da principal torcida organizada do Da Corinthians. torcida não, de um cidadão. Não, mas ele é integrante da Ah, torcida. pô, mas o jornalista matou, você é culpado? Você está misturando as coisas. Não, você Andrés. quer levar Não, pro outro lado. Você que está misturando Não, as não, coisas. não, não. Você não está entendendo. Eu acho que nem a torcida tinha que ser punida, porque foi um ato do Então cidadão. não acontece nada. Como não acontece nada? Nem a torcida, você não quer que o Mas Corinthians não, seja punido, que a torcida não. seja punida. Mas foi um cidadão, Só não falta- foi tumulto. Só falta você dizer agora que... Não foi tumulto. Só falta você dizer agora que está errado tirar os ingressos da torcida do Corinthians fora do país. Essa é uma